Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa e nós vamos aqui para o primeiro podcast desse canal. E hoje nós estamos com o apóstolo Gelson. Roda a vinheta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você não é inscrito, ativar o sininho das notificações. Você que está aqui na página do Facebook, faça a mesma coisa, siga a nossa página, curta a nossa página e vai compartilhando aí com todo mundo. Pois bem, eu estou aqui com o apóstolo Gelson Becker. Como é que você está, guerreiro? Graças a Deus. É uma alegria para mim poder estar contigo. Esses dias aqui serão dias de comunhão, de oração, de conversa, edificar o povo na palavra de Deus, mas também de produzir ferramentas bem práticas para todos os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube. É uma alegria poder receber vocês e estar junto produzindo esse material. Que bênção. Pois bem, pessoal, nós temos um tema aqui muito bacana. Hoje, esse tema é: quando o conselho de pastores se torna o conselho de demônios, ou o conselho do inferno. E, antes de tudo, nós queremos perguntar aqui para o apóstolo Gelson, como é que foi o teu início, tua carreira, como que tu aceitou Jesus? Conta um pouco da tua história, antes da gente entrar propriamente no tema. Eu venho de uma teologia de luterana protestante, luterana reformada. Existem acho que 5 linhas de pensamento teológico da luterana diferentes no Brasil. Talvez as pessoas não saibam, mas o Esmilinguido nasceu na paróquia São Lucas, em Joinville, Santa Catarina. A Márcia, um grupo de pessoas, tinha passado por um despertamento espiritual. Ali sai o Carlito com o Sal, que é a ovelhinha, a Márcia com o Esmilinguido, e mais tarde também vai sair o Mig e o Meg. Hoje eu acho que a propriedade intelectual do Esmilinguido foi comprada por um movimento luterano pietista da França, chamado Cristianismo Decidido. Acho que a última vez que eu reuni com eles era o pastor Josué, o presidente nacional deles. Existe a luterana de Missouri, a IELB, existe a luterana da Alemanha, a de Confissão Luterana, Movimento Encontro, e eu transito e me relaciono em amor com muitos líderes delas. Minha família sempre era de Missouri, uma igreja luterana, cuja teologia é fechada. Para você ter uma ideia, eles acreditam que a ceia ela é da igreja e não do Senhor Jesus. Eles acreditam que para tomar ceia você tem que estar em unidade doutrinária, senão você não pode comer do pão e beber do cálice com um irmão que crê em Jesus, e os elementos básicos da fé cristã são idênticos aos seus, mas que tem uma particularidade doutrinária diferente da sua. Nesse mundo de teologia de reforma protestante, desde cedo, minha família sempre foi muito ativa dentro da igreja. A família Becker é uma família que tem muita influência dentro do luterano nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Eu tive uma experiência carismática, uma experiência pentecostal. Vinha de uma igreja que acreditava que eu ia ser salvo porque era batizado quando bebezinho. Havia feito meu ensino confirmatório, minha profissão de fé, e eu era profundamente consciente da minha experiência de fé em Jesus, embora que era tudo uma experiência teológica, doutrinária, sem fogo, sem vida, sem unção, sem poder, sem graça, sem manifestação de sinais. Até porque nessa fase nós éramos todos cessacionistas, ensinados e doutrinados a ter medo do Espírito Santo, ensinados, doutrinados a fugir das manifestações carismáticas, e achava que línguas estranhas era o demônio falando na boca de um crente pentecostal. Com 16 anos de idade, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu tenho uma experiência de plenitude, de poder, de línguas estranhas. Eu já havia lido alguns livros, já havia lido o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e o Livro dos Apóstolos. Foi num verão, peguei a Bíblia e disse, olha, eu vou ler 10, 15 capítulos da Bíblia por dia. Uma semana e meia eu tinha lido 5 livros do Novo Testamento. E aí eu tinha a convicção de que toda aquela teologia cessacionista que haviam me doutrinado estava errado, que aquela experiência era válida, ela era real. No entanto, eu não tinha experiência. Mas a primeira fase foi me convencer disso. Comecei a jejuar, orar pedindo pelo revestimento de poder, pelo batismo com o Espírito Santo, pela evidência do falar em línguas, pela unção de Deus para curar enfermos e expulsar demônios. E a partir dessa minha experiência com a palavra de Deus, eu tenho essa convicção e eu chego à conclusão de que aquele ambiente pedagógico luterano protestante tradicional não iria me proporcionar isso. Então eu começo a aceitar convites de funcionários do meu pai, que eram pentecostais, para ir em vigílias de oração. Assembleia de Deus e Igreja do Evangelho Quadrangular.
Numa dessas vigílias, vem um pessoal do Rio Grande do Sul, que havia vivenciado um avivamento com Isaías Figueiró, com Paulo Figueiró, cruzada de tendas, evangelismo, milagre, dentes de ouro, vários sinais de cura. Meio que esse avivamento no Rio Grande do Sul estava se transformando em igreja local, um movimento de oração que estava se transformando em igreja local, e chega em Joinville uns caras com essa chama, com esse fogo, com essa impartição de Espírito. E eu sou batizado no Espírito Santo de Deus, de 15 para 16 anos de idade, num templo de madeira do bairro Vila Etíope, lá no interior lá de Joinville, numa Assembleia de Deus, uma congregação. Saio dali orando em línguas, com êxtase, com visão. Naquela mesma madrugada fomos para uma boca de fumo evangelizar prostituta, evangelizar drogado, evangelizar maconheiro. Pessoas foram libertas, expulsamos demônio. Foi um pacote muito intenso. E a partir de então comecei a frequentar vigílias e reuniões, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, Deus é Amor. E eu muito luterano, então eu vivendo aquela crise de ceticismo, de transição, de um pensamento de teologia de reforma, profecias de Deus, profecias bíblicas e profecias da irmã Rita Cabelo de Fogo, profecias manipuladoras, profecias tendiciosas, e eu tentando reter o que é bom de tudo isso. Teve experiências de edificação, teve experiências de frustração, teve experiências de maturidade e de imaturidade. Fruto de tudo isso, formou basicamente a teologia da escola de ativação profética hoje, que é o encontro entre uma escola de teologia de reforma protestante e a manifestação pentecostal clássica. Junta as duas coisas, faz um balaio de gato, você tem a atual mistura, né? Reforma do pensamento apostólico profético. Chegamos até aqui a partir disso. Meu Deus, que mistura, né? Jesus sempre foi real para mim. Desde a minha infância ele falava comigo. Eu tinha experiências de Jesus falar comigo com beija-flor, coisas malucas assim, sonho, visão, experiência empírica, mística, a própria imposição de mãos de cura com 8, 9 anos de idade. Isso sempre tinha marcado a minha infância. Mas num ambiente pedagógico que dizia que isso era do diabo, que isso era do Satanás. Um ambiente pedagógico em que os luteranos iam na feiticeira, iam na benzedeira, iam na idolatria, porque o pastor dizia que os dons haviam cessados. Veja como a imaturidade teológica de um movimento abre no mundo espiritual a contaminação por outras coisas, né? Então a minha família não ia, falava contra isso e aquelas coisas todas, mas o meio luterano ali de Joinville era assim, acreditava oficialmente que os dons haviam acabado e recorria à feitiçaria, em nome de uma forma diferente do mesmo Deus. Né? Uma superstição, uma simpatia, entendeu? Uhum. E nesse mundo, Deus se revelou a mim e disse, não, tu vai viajar o mundo aí curando enfermos, expulsando demônio. Meu Deus, que bênção. Eu já vim do pentecostalismo, né? Família daquela doutrina forte. Mas vamos entrar aqui, cara, no tema. Recentemente saiu uma notícia que um pastor na Europa foi processado por, na sua igreja, e eu quero que você entenda, irmãos, também que a gente vai tentar evitar ao máximo de falar algumas palavras, entendeu? Relacionadas a esse pecado, porque o alcance aqui no canal, nas redes sociais, é cortado por causa disso, né? O pastor, ele foi processado porque o juiz achou que era uma certa fúria contra esse movimento. Eu quero que vocês entendam, entendeu? Para a gente não falar explicitamente. E aí ele foi condenado a pagar uma multa terrível. A questão não é essa fúria que ele enfrentou. A questão é como a sua igreja, o seu ministério, o conselho de pastores reagiram a essa notícia, a essa informação. E foi de uma forma terrível, foi de uma forma que, ao invés de ficar ao lado da palavra, ficaram ali a favor e fizeram vista grossa, aquela politicagem e toda essa coisa, né? Ou seja, eles se dobraram diante dessa narrativa maligna e pecaminosa. Não é isso, apóstolo Gelson? Chega uma hora na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que ele tem que decidir se ele vai abraçar o politicamente correto ou se ele vai abraçar o biblicamente profético.
E nunca ficou tão evidente na humanidade, na cristandade deste tempo, dessa geração, como a igreja está dividida entre sacerdotes do altar, que preferiram fazer a opção do politicamente correto e sacrificaram o biblicamente profético. E existem outros que preferiram tomar pedrada, ser criticados, ser estigmatizados, ser perseguido nos canais de mídia social, por exemplo, perder restrição, perder visibilidade, perder remuneração, porque optaram em ser profeticamente bíblicos no seu posicionamento. Na Europa, um pastor foi processado por um juiz porque se manifestou contra pecados cuja manipulação da energia sexual, padrões pervertidos, imorais. E ele se posiciona assim muito firme na palavra de Deus, condenando isso. Ele não foi deselegante, ele foi bíblico, ele não usou de um tom de voz pejorativo, e ele falou num retiro de casais sobre essas práticas pecaminosas. Nesse retiro de casais, um dos casais lá se sentiu desconfortável com a posição dele, porque ele não foi politicamente correto e foi biblicamente profético. Acho que gravaram, levaram para a justiça, gerou uma ação de 2 anos que culminou na condenação deste pastor. Até aí tudo bem, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz e eles vão perseguir a igreja, vão perseguir eu e você, que nos posicionamos biblicamente em relação a esses assuntos. Qual o problema? O problema é que na cidade dele, na denominação dele, existe um conselho do diabo disfarçado de conselho de pastores. Um conselho de patéticos sacerdotes corruptos, covardes, que na maioria deste colegiado de xerifes religiosos, xerifes pastorais, eles se posicionaram a favor do juiz, a favor da sentença que põe uma mordaça e proíbe a pregação do evangelho e da sã doutrina, e ao invés de defender o companheiro de ministério, ao invés de defender o pastor que está sendo injustamente condenado pelo juiz da cidade. Então, isso me leva a discernir o espírito de uma geração de sacerdotes. Quando o conselho de pastores é bíblico, é de Deus e é uma voz divina para a cidade, quando o conselho de pastores se corrompeu, vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas na mão da maçonaria, na mão de um partido político que dá dinheiro para ele, na mão de um movimento abortista ou na mão de um movimento que defende essas causas de manipulação de energia sexual e práticas iníquas, seja elas quais forem. Nós não vamos citar todos os nomes porque você entende que os canais de mídias sociais fazem restrições a isso. O nome desse cara, se não me engano, é Latzel, tá? E nesse processo de defesa do pastor Latzel explica que as visões do pastor são baseadas na Bíblia e se referiam à prática da manipulação da energia sexual entre pessoas do mesmo sexo, como um conceito pecaminoso. E a sua fala se referiu a esses ativistas, a essa violência, a essa militância, a essas marchas que eles promovem lá nas praças públicas. E, assim como no Brasil, eles também usam símbolos cristãos, símbolos católicos, símbolos protestantes para denegrir a fé contrária ao movimento deles. O juiz rejeitou a defesa, alegando que essa orientação sexual fazia parte da personalidade e que nós temos que aceitar isso como uma coisa natural. O advogado do pastor não conseguiu convencer o júri, o juiz, a reverter. Até aí, chovendo molhado, né? Nada de novo debaixo do sol, Salomão. Só que a liderança da igreja protestante na cidade de Bremen, que já havia condenado a conduta do pastor Latzel, disse que estava profundamente preocupada com o pastor da sua cidade, da sua denominação, da sua igreja, sendo condenado por promover o ódio contra um grupo específico de pessoas. Eles acreditam que a postura do reverendo Latzel poderia atrapalhar a imagem da igreja protestante na Europa. Ou seja, amaram mais a imagem política da denominação do que o posicionamento bíblico profético em relação ao que é o certo e o que é o errado, o que a Bíblia fala e o que a Bíblia condena em relação a isso. A preocupação deles não está em agradar e corresponder ao Senhor. O santo temor já foi embora há muitas décadas, há muitas gerações. O problema deles é não arranjar encrenca com a loja maçônica, com o juiz, com o desembargador, com o politicamente correto da cidade de Bremen. Com esse grupo que se levanta e vem com força, né, apóstolo? E se reivindicam o Conselho de Pastores da cidade.
Então, quando o Conselho de Pastores da cidade ele é profético e quando ele é patético, aí na sua cidade, na sua igreja, o Conselho de Pastores funciona? É um movimento de unidade, é um movimento de oração, é um movimento bíblico? Eles trazem a saúde de Deus para as instituições? Ou é um bando de pastores pedófilos organizados entre si, praticando iniquidade e um protegendo o outro? Ou é um bando de ladrão que só sabe superfaturar o orçamento da marcha para Jesus aí na sua cidade? Ou é um bando de canalhas, sem temor do Senhor, destituídos de glória, destituídos de unção, que perseguem profetas jovens, que Deus desperta o espírito e começa a levantar movimentos de oração aí nessa sua região geográfica, e eles têm que abafar, têm que perseguir, têm que chamar de herege, têm que achar que são o sinédrio dos dias de hoje para mandar queimar na fogueira da Inquisição atual quem pensa diferente deles, ou quem pensa biblicamente correto e alinhado com as Escrituras, mas não come da botija junto com eles, não é cúmplice das suas práticas e iniquidades. Então eu quero que você escreva esses comentários aí, eu quero que você dê a sua opinião, eu quero que você faça uma avaliação para melhorar a atmosfera espiritual da sua cidade, não só para falar mal de pessoas ou de instituições, de CNPJs que porventura tenham sido organizados aí. Aqui na cidade do Recife, por exemplo, você não sabe, mas tem 5 conselhos de pastores diferentes, que não funcionam bosta nenhuma. Mas na véspera da política, os 5 ressurgem. Os 5 CNPJs voltam a ter as suas atividades, assim, uns 6 meses antes da eleição, para morder um dinheirinho de um grupo político diferente. Mas é um bando de Zé Ruela, sem temor de Deus, sem espírito de unidade, sem voz profética e sem evidências de frutos no reino de Deus. Cada um com a sua igrejinha ali, mantém o seu curral eleitoral, mantém o seu rebanho, e reivindicam para si uma autoridade que nunca tiveram. No entanto, eu tenho viajado o planeta, mais de 38 países pregando o evangelho, 5 continentes nos últimos 20 anos, e eu tenho conhecido cidades onde não existe um conselho de pastores patéticos, politicamente corrompidos, como é o caso da cidade de Bremen, na Europa, que em vez de apoiar e proteger o pastor Letzel, agora vão falar mal dele, vão apedrejar ele para tentar roubar os maiores e os melhores dizimistas que caminham com ele para suas igrejas, para suas denominações. E isolar o coitadinho ali que ficou estigmatizado como um pastor radical, que pregou contra a manipulação da energia sexual pervertida e que vai pagar multa, vai pagar indenização para isso. Se ele insistir nisso, ele acaba na cadeia. É interessante que quando a gente fala de conselho de pastores, eu acho que o pessoal que me acompanha há mais tempo já sabe qual é a minha experiência de vida. Já contei acerca do meu pai, né? Experiência de morte, sistema, inclusive conselho de pastores, que matou ele praticamente, viu, irmãos? Matou. Esse negócio de conselho acabou com ele. Ele faleceu por causa de uma notícia que veio de uma decisão de política e administrativa da denominação. De pastores, entendeu? Então você pega uma pessoa que serviu ao Senhor naquele ministério 40 anos e de repente uma notícia vem com um decreto desse ministério, destituindo, excluindo ele e falando assim para ele, vou dar 12 meses de cesta básica para você. Não era nem um aluguel, era uma cesta básica. E aí 40 anos servindo esse ministério, de repente chega essa notícia e ele não suporta, ele não aguenta. Mas isso não é nem a questão é que em todos esses conselhos de pastores, para falar mal de pecados políticos, pecados da sociedade, eles não se levantam para falar muito assim com força, não. Mas para bater nos outros pastores, que não está dentro da eu vou falar assim, ideologia teológica, da linha de pensamento teológico deles, né? Eles vêm com muita força, são bravos. Mas para enfrentar essa militância do mal, mundana, secular. São cúmplices. São cúmplices. Em vez de ser aquele leãozinho, são os gatinhos, né? Em vez de ser o leão, é o gatinho. Mas o mocinha com medo de pisar em ovos e contrariar mas pra vir pra cima a loja maçônica, ou contrariar a cúpula do partido político que dá sombra para eles. Então você percebe que tem essa diferença, ou seja, é aquela história do obreirinho e do pastorzão, entendeu? O pastorzão, ele vem com toda a fúria, vem com toda a vingança para cima do obreirinho, mas como aquele obreirinho ele não tem força, ele vai sempre ser derrotado. Eu acho importante a gente dar uma informação aqui para quem está nos assistindo, Eliseu.
42 milhões de evangélicos dentro da igreja brasileira, na sua multiforme graça e manifestação de expressão denominacional. 42 milhões congregados. 38 milhões de desviados, pessoas que já estiveram na igreja, que já tomaram do cálice, já comeram do pão, já serviram como diácono, como obreiro, foram dizimistas fiéis, ofertantes, e hoje querem ver Satanás chupando o caroço de manga, mas não querem congregar numa igreja local. Então nós temos 42 milhões dentro da igreja, 38 milhões que passaram pela igreja e estão fora. Veja que poderia ser o dobro, né? A influência evangélica na nação brasileira. Eu te pergunto, por que esses 38 milhões estão fora? Bom, tem muitas perspectivas e muitas verdades para responder um assunto complexo como esse. Alguns eram rebeldes, alguns eram obstinados, teimosos, alguns voltaram para suas práticas de feitiçaria, de magia, de ocultismo do passado, alguns nunca renunciaram ao ídolo. Todas as respostas são válidas, mas também muitos foram feridos pelo sistema religioso institucional. Eles não se decepcionaram com Jesus, eles não se decepcionaram com o Espírito Santo, eles não se decepcionaram com Deus Pai Todo-Poderoso, mas eles se decepcionaram com o politicamente correto dentro da igreja. Eles se decepcionaram com um discurso teológico e uma prática administrativa totalmente diferente. Eles se decepcionaram com os bastidores, com a intimidade do administrativo, do político, do eclesiástico, fora do holofote, fora do microfone, fora do culto de domingo à noite. E muitos deles estão profundamente feridos, ao ponto de amarem a Jesus, amarem a Deus, não abrir mão do Espírito Santo, mas estarem traumatizados com a ideia de congregar numa igreja local. E eu não estou falando de 1, de 2 e 3, eu estou falando de 42 milhões que estão dentro das igrejas, 38 milhões que estão fora, amargurados, feridos, né? Que o sistema babilônico vai estereotipar e vai chamá-los de desviados, né? Então eu creio que nesses 38 milhões de pessoas que feriram a liderança, que afrontaram pastor, que afrontaram profeta. Eu creio que tem gente culpada ali, eu não creio que são todos cordeirinhos, ovelhinhas, não. Tem alma cebosa ali, problemática, que talvez nunca tenha nascido de novo, que talvez nunca tenha nascido da água, nunca tenha nascido do Espírito. Não duvido de nada disso. Mas eu sei que ali também tem gente muito boa, gente de Deus, gente genuinamente com a revelação de Jesus. Às vezes ali nesses 38 milhões tem gente com mais unção ferida do que o administrador político religioso que está lá na congregação batendo lata vazia e enchendo o saco todo domingo à noite. E esta realidade precisa ser conversada. E essa realidade precisa ser tratada. E essa realidade precisa ser esquartejada à luz da palavra de Deus. É o que nós vamos fazer agora com alguns textos bíblicos, para você entender essa dinâmica. Então, eu quero introduzir a solução desse assunto com a dinâmica do relacionamento descrito em 1 Reis, capítulo 13. Recentemente nós gravamos um vídeo sobre isso, onde fala sobre a dinâmica do profeta velho e do profeta jovem. Não vamos ler o texto, mas você pode ler e estudar em casa. 1 Reis, capítulo 13, fala sobre o profeta de Betel e o profeta de Judá. Um profeta velho, com prestígio, com pedigree, com lobby e com relacionamento político com o rei Jeroboão. O rei estava errado, ele estava em pecado. Na Samaria ele cria 2 estátuas de bezerro de ouro, e agora cria ritos litúrgicos e separa para ritos de receber a oferta do povo os piores, que nem da família dos levitas, da tribo de Levi não eram, mas comiam na mão dele e obedeciam a ele. E ele recebe a visita de um profeta jovem vindo de Judá, que aponta para o altar e profetiza juízo de Deus sobre o altar, e o altar se parte. Eu pergunto, por que Deus traz de Judá um profeta jovem, cheio do Espírito Santo, com um puxão de orelha, se o rei Jeroboão tem ao lado dele profetas velhos, profetas de pedigree, profetas famosos, profetas com programa de televisão em rede nacional, profetas, né? Famosos. O texto bíblico nem diz o nome do profeta jovem de Judá, não devia ser um cara famoso, não devia ser um cara conceituado, mas era um homem de Deus. Ali existe um aborto profético, é um pseudo-avivamento que morre por causa da manipulação do profeta velho. Leia 1
Reis capítulo 13 e medite nele, assista o vídeo que a gente desenvolve uma aula de 1h20, 1h40 sobre isso. Vamos deixar o link nas descrições para você estar acompanhando esse estudo também, né? E quem está assistindo aí na estreia do vídeo, que nós programa aí para o vídeo ficar em estreia, né? E as pessoas assistem como ao vivo, né? Vai marcando o seu joinha, o seu gostei. Deixa os seus comentários aí com muita educação, viu, irmãos? Continua, pode. Porque senão vira uma terapia de grupo, né? O cara quer desabafar, ele tá ferido, os pastores da cidade dele lá. Sempre vai ter um fiel remanescente na sua cidade. Sempre tem um pastor de Deus, um pastor de oração, um pastor que está isolado, que não faz parte desse conselho patético ou perseguidor de profetas. E existem cidades que o conselho de pastores funciona muito bem, funciona como um instrumento bíblico de Deus, entendeu? Para ajudar a vida. Existem cidades onde genuínos avivamentos aconteceram e a unidade entre os pastores é um precedente importante sobre isso. Por exemplo, se essa dinâmica do profeta velho persegue o profeta jovem, é mais ou menos o que está acontecendo na Alemanha, na cidade de Bremen, com o reverendo Letzel, que os cara politicamente correto, em vez de apoiar ele, defender ele, ficaram com o sistema religioso, com o sistema político, com o sistema judiciário e sacrificaram um homem de Deus, jogando ele aos leões, como Daniel foi jogado na cova com os leões, entendeu? É só Deus mesmo para dar o livramento para ele, porque política e administrativamente dentro da denominação ele vai perder tudo. Ele vai ficar sem salário, vai ficar passando fome, vai passar constrangimento, vai perder prestígio, vai sofrer todas as perseguições políticas que o homem de Deus pode sofrer na pós-modernidade. Agora, eu vejo o apóstolo Paulo falando de um conceito de presbitério profético. E esse texto é importante a gente ler, tá? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo... Vamos ler o versículo 15, 12 em diante, até o 15, 16, mas é o versículo 14 a chave do nosso entendimento. A palavra diz assim, ó, Eliseu: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá me encontrar com vocês. Não desprezes o dom que há em ti, Paulo falando para Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Se não me engano, a versão Rainha Valéria do espanhol, do castelhano, fala presbitério profético. Dá um adjetivo ainda para esse presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto àqueles que te ouvem. O texto continua com os conselhos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E quando ele fala para ser um exemplo de fé, está falando para ser um exemplo aqui no caráter, no amor, nos frutos, não necessariamente apenas nas manifestações carismáticas e dons de poder e de sinais. Também elas, mas maior ênfase ao caráter cristão de Timóteo. E existe então, na história de Timóteo, um presbitério profético. Um presbitério de homens e mulheres na igreja da cidade que tinham uma função de anciões, uma função de líderes. Deles, alguém presidia, mas não presidia sozinho. Era sempre uma decisão colegiada, baseada num discernimento coletivo, e não no caráter carismático de um único líder fanfarrão que fazia tudo sozinho, cobrava o escanteio e corria para cabecear. Nesse momento da história, não havia o pastorcentrismo, não havia o padrecentrismo que nós vemos nos dias de hoje. E muitos outros vícios políticos, administrativos, religiosos não haviam sido estabelecidos. E veja que o dom de Deus na vida, no chamado, no ministério de Timóteo, precisa ser reavivado. E não só o apóstolo Paulo impartiu e transferiu unção sobre o jovem Timóteo, mas também um colegiado de pessoas que parecem funcionar de uma forma saudável nessa cidade, que parecem funcionar como um verdadeiro
colegiado de príncipes do reino de Deus, homens, mulheres, intercessores. Eu tenho certeza, Eliseu, que esse modelo de presbitério profético que Paulo está descrevendo e narrando, que fez parte da história de Timóteo, ele não iria se posicionar contra o reverendo Letzel na cidade de Brennen, no noroeste da Alemanha. Eu tenho certeza que se fosse esse presbitério profético de homens e mulheres, líderes da cidade, pastores, profetas, apóstolos, anciões que presidem um colegiado de igrejas numa cidade, que imporam as mãos e impartiram a unção que agora Paulo exorta Timóteo para reavivar. Se fosse esses caras lá, eles ficariam contra o juiz. Eles iriam dizer, então você multou ele, tem que multar todos nós, porque todos nós ficamos com a sã doutrina, todos nós ficamos com as sagradas escrituras, então já que vai prender ele, prende todo mundo aqui, porque nós não vamos ceder, nós não vamos nos corromper, nós não vamos abraçar o politicamente correto em detrimento do profético, bíblico, genuíno das sagradas escrituras. Normalmente esse tipo de canalha dentro da igreja, das ratos políticos e administrativos eclesiásticos, são os que gostam de reivindicar a volta ao genuíno evangelho, o evangelho da denominação dele. Eles não têm coragem de fazer uma análise histórica da Inquisição protestante, os que Lutero sacrificou mais de 40 mil mortos na batalha contra os romanos. Eles não conseguem fazer uma análise de Calvino mandando matar e perseguir na Suíça, na Inglaterra, no Reino Unido, os que abraçaram a tradução bíblica de Miguel Cox. Ele mandou recolher essas Bíblias, mandou queimar essas Bíblias e mandou matar os seguidores que estavam questionando o calvinismo, a doutrina da predestinação absoluta, por exemplo. Então essa parte da Inquisição protestante, eles não têm coragem de serem sinceros, transparentes, ler, se arrepender e corrigir. Não, transformam esses ícones que tiveram uma pequena contribuição com o pensamento cristão protestante como que um bezerro de ouro para dançar e saltar e pular e celebrar ao redor deles, sem conseguir fazer uma análise coerente do que eles erraram e do que eles acertaram no seu ministério público. Eles são excelentes para falar mal de quem vende rosa ungida, para quem ora com o copo de água no final de um vídeo. Eles são excelentes para chamar a campanha de 7 semanas de oração, 7 horas da unção de heresia. Eles são os donos do sinédrio dos dias de hoje. Mas eles não conseguem fazer uma análise histórica da denominação que eles acham ser o evangelho genuíno e ainda fazer uma aplicação coerente dos erros e dos acertos ao longo dos anos de história. Por isso que eles são cegos, guiando cegos, bem intencionados. E eu não digo que a experiência de salvação deles não é válida. Eu acho até que o novo nascimento deles é válido, a experiência deles com Jesus é válida. A prática eclesiológica deles é corrupta. Por isso essa estatística de 42 milhões de pessoas dentro da igreja, 38 milhões de supostos desviados. Na Europa mesmo é o metro quadrado mais difícil de ser evangelizado nos dias de hoje, né? E ali nós temos o quê? Nós temos a herança de pessoas que vieram do cristianismo e dessa reforma. Ou seja, aonde o cristianismo foi bem pesado mesmo na origem, hoje o povo não quer nem saber. Não, vou meditar, vou buscar o transcendente em outro lugar, em outra religião. As igrejas estão sendo vendidas, as igrejas estão virando boate dessa militância que trabalha nessa área de manipulação da energia sexual, ou seja, se você chega para evangelizar eles, não querem mais saber de Jesus. E ali nós temos netos, bisnetos de pessoas que talvez foram potências nessa época, né? Mas que também tiveram seus erros teológicos e não corrigiram. E hoje esses pastores, esses teólogos idolatram, né? Se tu não pregar e citar o nome de alguns desses teólogos... Se você esses caras, você é diabo. Se tu não falar, tu não é sábio. O nome de algum desses pensadores teológicos, né? O Senhor Jesus falou que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A igreja da Europa fracassou. A igreja da Europa não é essa frase que Jesus afirmou. Só existem duas possibilidades. Ou Jesus é um mentiroso que fuma maconha e quando ensinou isso ele estava drogado, ou Jesus é a verdade e a igreja da Europa não é a igreja de Jesus. É a igreja de Lutero, é a igreja de Calvino, é a igreja de Pietro, é a igreja de um monte de homens históricos que foram relevantemente importantes e usados até num avivamento, num despertamento espiritual daquela estação, daquela época, mas que ao longo do processo tornaram-se um fim em si mesmo e não um modelo de fé para se conectar com Jesus. É como se Jesus ficasse de lado e Lutero ocupasse o lugar dele. É como se Jesus ficasse de lado e Calvino ocupasse o lugar dele. Então a igreja de Calvino, essa sim fracassou. A igreja de Lutero, essa sim fracassou. A igreja de outros reformadores holandeses, escoceses, por toda a Europa, essa igreja de homens, com certeza, ela não vai fracassar, ela já fracassou, porque hoje a Europa é o metro quadrado mais islamizado do planeta, e antes dela ser varrida pelo Islã, que está substituindo a fé cristã protestante ou a fé católica romana no velho continente europeu, ela já havia apanhado e perdido essa luta para os esotéricos, para os feiticeiros, para o ressurgimento da magia druida, da feitiçaria viking, dos celtas, o culto aos ancestrais, a prática das adivinhações, o culto e a manipulação da energia sexual com Gaia, com a terra e tantas outras práticas que os primeiros moradores da Europa, antes dos apóstolos chegarem ali com a revelação de Cristo Jesus, praticavam. Durante um período de tempo, o continente se tornou o metro quadrado mais cristianizado do planeta Terra, foi alvo de grandes avivamentos da história, e por causa de uma política administrativa religiosa, de um conselho de pastores ou um conselho de profetas e demônios, do diabo, que em nome de uma igreja, em nome de uma instituição, em nome de uma máquina política administrativa, perseguem os profetas jovens. Então veio o avivamento pentecostal e perseguiram. Não, aqui nós somos protestantes, não vamos deixar os pentecostais se criarem na Europa. Tanto é que são fracos, né? Tanto é que são matemática e numericamente fracos. E os que ainda insistem na identidade pentecostal oraram em línguas pela última vez 20 anos atrás, porque ele tem uma influência cósmica do pensamento grego, cristão protestante, na sua glândula coronária, que até mesmo os pastores que ainda insistem em se apresentar como pentecostais têm medo de serem verdadeiramente pentecostais, para serem aprovados e não serem perseguidos pela maioria que está ao seu redor. Veio o movimento neopentecostal e rejeitaram a confissão da fé, a palavra da fé, a prosperidade, a confissão positiva, e veio então a atual reforma do pensamento apostólico profético e eles têm medo. Os que estão abraçando isso estão sobrevivendo, os que estão abraçando isso estão crescendo, estão batizando, estão operando milagres, estão manifestando sinais. São criticados pelos feiticeiros, são criticados pelos esotéricos, são criticados pelos budistas que vendem curso de projeção astral em toda a Europa. E quem está indo comprar o curso de projeção astral dos budistas? Presbiterianos, luteranos, metodistas, anglicanos, congregacionais. É esse público que está historicamente dentro de um modelo de fé que não funciona, que está pagando para fazer curso de projeção astral e viagem fora do corpo. Não com fundamentos bíblicos de uma escola de ativação profética, e sim com uma fé budista. E ainda tenta conciliar, domingo de manhã a missa protestante e durante a semana pagar pelos cursos de meditação, de energização, de visualização de cristais e tantas outras coisas que envolve manipulação de chakras e tudo mais. Bom, não são assim os ateus da Europa que estão consumindo esses cursos. Não, são os protestantes frustrados com o protestantismo que fracassou há mais de gerações que estão consumindo esse curso. E se isso não fosse suficiente, aí vem o Islã com essa reforma migratória invadindo e impondo o seu sistema de crenças. A Inglaterra praticamente está islamizada. O anglicanismo fracassou na sua proposta. Histórica, política, ideologicamente tem muito monumento, tem muita coisa para contar, mas de poder de Deus para manifestar hoje são carentes. Um outro pastor anglicano, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que resiste ainda e sobrevive dentro dessa máquina, são fiéis remanescentes, que nós honramos, que nós oramos, que nós nos unimos em fé com eles para essa resistência. Mas não é a maioria, infelizmente, da máquina administrativa eclesiástica. Então, é muito bom falar dos outros, é muito bom citar os outros, mas os hereges do copo com água estão crescendo, estão batizando,
estão exorcizando, estão curando enfermos, estão manifestando línguas estranhas e sinais, prodígios para dar testemunho do Espírito de Jesus ressurreto com poder e glória nos dias de hoje. São os hereges da superstição, da oração e da unção com óleo, com o copo de água, que estão ainda avançando e crescimento. Jesus disse que o espírito imundo sai, vai para as regiões desertas e sai trazendo os 7 piores. E esses 7 piores é o estado da igreja europeia, e se nós no Brasil não nos arrependermos ou botarmos a boca no pó agora, vai ser o nosso quadro daqui 3, 4, 5 ciclos geracionais. É o que está acontecendo hoje na igreja dos Estados Unidos. Uma igreja que tem focos de avivamento, mas que fora aqueles focos de avivamento e despertamento espiritual extraordinário, como um todo, a igreja americana é uma igreja morta, é uma igreja em processo de secularização, em processo de cristianismo nominal e não de um avivamento nacional. Existem focos de avivamento extraordinários nos Estados Unidos, mas não é a realidade da maior parte do corpo de Cristo nos Estados Unidos. Interessante. Mas essa questão, assim, eu fico percebendo, apóstolo, que também essa questão de... que eles criticam muito pelas pessoas serem guiadas, pelos profetas, pelos homens e mulheres de Deus que estão dando instruções acerca do reino, né? Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eles rezam a cartilha de Lutero, de todos os outros, e se tu não falar bonito e citar o nome desses caras que foram históricos, teológicos, pensadores, né? Tu é um cara, um Zé Ruela, tu não é um cara intelectual, tu não é um cara bom. No final não fica a mesma coisa? Eles estão criticando você por uma coisa que eles também fazem, só que de uma forma camuflada, para se passarem por inteligente. Eu costumo dizer que todos os movimentos teológicos têm coisas bíblicas, verdades vindas do coração de Deus para a terra e as suas heresias particulares. Por exemplo, superstições do cristianismo. Eu gosto muito de desconstruir superstições do cristianismo. Talvez a gente só esteja desconstruindo superstições erradas. Porque as superstições do cristianismo que eu entendo que devem ser desconstruídas é a árvore natal, é o Papai Noel, é o coelhinho da Páscoa, as renas voadoras dos dias de hoje que vão trazer as respostas de orações para os cristãos protestantes que no culto de Natal amam ler o jogral, falando do nascimento de bebezinho Jesus. Esse Jesus infantilizado, esse Jesus de Praga, na Tchecoslováquia, o pacto e a feitiçaria de Praga, do Jesus da graça, da salvação, que nunca evolui para manifestações do poder, dos sinais, muito menos da reforma apostólica profética que Deus está fazendo no corpo de Cristo nos dias de hoje. Esse Jesus infantilizado, esse Jesus frágil, da manjedoura, eles amam, eles idolatram. Então, vamos falar de superstições do cristianismo? Vamos falar sobre o dia 25 de dezembro, se é a data que Jesus nasceu ou se é a superstição mitológica que foi associada a isso. Não, essas coisas eles não têm coragem de trazer à luz da verdade o prumo divino. Mas então, da perspectiva deles, superstições do cristianismo é orar pelo copo d'água. Que eu não sei nem se é uma prática supersticiosa ou se você estudou um pouquinho sobre física quântica e os cristais de água, você vai pela ciência praticar isso. Não precisa nem de fé. Estou falando agora de ciência e de física quântica. Então eles criticam algo que, se cientificamente você pegar um professor de física quântica, ele pratica isso, ele faz isso, por convicção científica. Porque ele entende que a água absorve a energia, porque ele entende que os cristais de água absorvem, seja coisa boa, seja coisa ruim. E o cara que faz isso na oração do movimento pentecostal é o herege, então. Bom, ele é um herege cientificamente correto e atualizado com as últimas descobertas da física quântica. O outro que critica não tem coragem de falar do calcanhar de Aquiles, da teologia supersticiosa, sincretizada com Natal, com Papai Noel e tantas outras coisas da sua denominação, mas ele então reivindica sobre si ser o detentor da sagrada doutrina, porque ele tem um espírito de inquisição, que no passado ele já matou quem pensou diferente de Calvino, ele já decapitou, ele já queimou quem pensou diferente dos ídolos, dos bezerros de ouro da teologia de reforma protestante que ele tanto defendeu. Assim como os jesuítas mataram em nome do catolicismo romano, assim como a Inquisição portuguesa, a Inquisição espanhola deixaram um legado de iniquidade, assim como os cruzados foram para o Oriente Médio estuprar, matar e roubar, saquear, enriquecer o Vaticano com o dinheiro muçulmano.
Então, se você quer falar a verdade, você tem que ter coragem de reconhecer os erros da história, os erros do passado. E vamos falar a verdade, vamos jogar limpo, mas jogar limpo na sua totalidade, não na sua parcialidade. Esta é uma perspectiva muito desafiadora. Por quê? Porque esses sinédrios, perseguidores de profetas jovens, eles não têm coragem de ter uma conversa sobre essa. E quando tem, fogem desses temas polêmicos, fogem desses confrontos, fogem da tolerância a algumas práticas, algumas alianças, alguns partidos políticos que injetam dinheiro na máquina administrativa deles. Ora, eu vejo nos Estados Unidos anglicanos, luteranos e presbiterianos financiados por fundações de um certo globalista famoso irem nas clínicas de aborto fazer uma oração para santificar e abençoar esse lugar. Não estou inventando isso da minha cabeça, isso é notícia oficial das grandes mídias. E esse cara que faz parte dessa máquina política administrativa enferma, quer dizer que eu, que estou orando por um lenço com suor ou por um copo de água, que eu estou fora da palavra de Deus. Enxergar o cisco no olho do outro e não ter coragem de remover a trave que está no seu. Então a pessoa que está nos assistindo, ela tem que tomar uma decisão. Se ela quer os seus filhos debaixo dessa influência cósmica e espiritual, ou se ela quer a sua família debaixo de uma nova influência bíblica e espiritual. E esse é o conflito do profeta velho e do profeta jovem descrito em 1 Reis capítulo 13. Essa é a diferença do conselho de pastores, do presbitério profético que impôs as mãos e transferiu vida de Deus para o ministério de Timóteo. E agora Timóteo está meio vacilão. Paulo exorta ele a reavivar o dom que recebeu nessa imposição de mãos do apóstolo Paulo e do colegiado de presbíteros daquela cidade, daquela igreja que o reconheceram, legitimaram e ativaram habilidades espirituais no ministério de Timóteo. Essa é a diferença desse modelo de conselho de pastores bíblico e funcional, que todas as cidades precisam encontrar isso, restaurar isso, para um modelo de pastores neurótico, vaidoso, político e corrupto. Eu não sei se na sua cidade é o plano divino que se estabeleceu no colegiado de líderes ou se é o plano maligno, mas eu sei que você que está nos assistindo até esse momento só pode ser um fiel remanescente, só pode ser um homem que jejua, ora, clama e pede por um reavivamento, e pede por uma restauração da glória de Deus, a começar pelos líderes. E eu creio que esse tipo de gemido, esse tipo de oração, esse tipo de clamor é atendido por Deus e é correspondido, seja matando líderes corruptos e permitindo que a nova geração frutifique, ou gerando fruto de arrependimento e transformando a mente e o coração cauterizado desses líderes corruptos. Me conte as suas experiências viajando pelo Brasil e pelo mundo com conselhos de pastores neuróticos, vaidosos e politicamente corrompidos. Cara, por exemplo, estamos aqui em Recife, eu lembrei daquela época, 10 anos atrás, essa é a data, que tu fez umas agendas para mim aqui, no Pernambuco, 10 anos atrás, eu tinha o quê? Não era nem casado, ainda solteiro, pastor solteiro. Solteiro, né? A gente não tinha ido fazer o casal. Deus não tinha feito um milagre ainda não. E aí eu lembro que eu estava na cidade de Garanhuns aqui, no interior do Pernambuco, né? Eu fiquei na casa do bispo Edgar, Sara Nossa Terra, né? Mais de uma semana lá. Ministrando lá. E aí eu saía, pegava o ônibus, ia para Garanhuns, eu fiz isso umas 4, 5 vezes, né? A questão é, eu preguei em algumas igrejas, fui na cidade lá de Garanhuns, ali tem Angelim, Ouro Verde, preguei, tudo ali. Uma cidadezinha ali perto, entendeu? É interessante que um pastor... Eu fiquei estranhando porque... Você ficou chocado? Fiquei chocado, porque todos os pastores se conheciam. Todas as igrejas se conheciam. E aí tinha um bispo lá, de São Paulo. Cara de São Paulo para vir para o interior do Pernambuco, meu Deus, é uma mudança violenta. E o cara todo avivado, né? Fazendo campanhas, propósitos. E eu me lembro conversando com ele, a esposa dele chegou e falou, olha... Um cara novo na cidade querendo manifestar um vinho novo. Tinha 2 anos lá na cidade. E ele tomando pedrada e sendo perseguido pelos carcará velho. E a esposa falou, mas também um cara vai se meter nesses conselhos também, cara? Aí a esposa chegou e falou, ó, fulano de tal do conselho de Garanhuns passou aqui na porta da igreja e viu
O cartaz. O cartaz da nossa campanha para ungir 7 vezes com óleo da 7 unção. óleos diferentes. E aí, pronto, ele falou, vixe, Convocou aí ele já... o Talibã Gospel, convocou o Sinédrio... Sim, do inferno, praticamente, cara. Pra perseguir aquele pastor de São Paulo que tinha acabado E aí de o cara chegar começou a me desabafar, entendeu? Falando terapia de assim... grupo. O cara começou a me desabafar, entendeu? Falando desse conselho, cara. Que daí eles iam discutir. Agora ele falou, pastor, agora eles vão discutir se isso é bíblico ou não. Essa campanha que eu propus, entendeu? Que ele cara, tá fazendo na igreja local dele, Quem tem entendeu? autoridade para ingerir ali. Entendeu? É uma coisa o neurótica. demônio da Inquisição Protestante se manifestando aqui em Garanhuns. É o mesmo Ou espírito. seja, e lá ao mesmo tempo ele me contando, é um cara que até pende para esse lado profético e o cara entende também. E ele fala que em Garanhuns reúne um grupo de jovens e vai pro cemitério fazer sexo e orgias e invocar demônios. E aí eles não se reúnem para deliberar contra isso, porque são um bando de pastor bocó, cagão e patéticos. Mas contra o outro que está ungindo com 7 óleos diferentes, aí bravo, o demônio, muito bravo. O demônio da Inquisição Protestante se manifesta. Aí eles são bravos demais, Aí são então. macho. Não, para enfrentar, Florzinhas de Jesus. para enfrentar o diabo não. Os jovens drogados bebendo no cemitério e fazendo sexo em cima de catatumbas, eles são as florzinhas de Jesus. Isso. Fala manso. Inclusive naquela época que Com um pastor que tem uma teologia diferente deles, aí eles querem ser o fiel depositário da sã doutrina. com certeza. E aí as pessoas veem isso e saem da igreja. E elas dizem, eu amo a Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu não abro mão do Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu não quero congregar mais na igreja local. E aí você tem 42 milhões de evangélicos dentro dos templos, 38 milhões de desviados, e esse cara que não presta, ou esse conselho de líderes evangélicos neurótico que produziu esse resultado de iniquidade na psique da cidade. Inclusive nessa época, era a época que estourou aquele caso. Eu tava na semana quando eu cheguei canibalismo. do canibalismo, entendeu? Que Do misturava pessoal. carne de seres coxinha. humanos com coxinha e pastel. Graças a Deus Você eu não comeu um pastel com carne humana. Graças a Deus eu não comi. Eliseu. Confessa aqui pra nós. Graças a Deus eu não comi. Você tava mexendo Mas eu tava na época, cara. Você tava mexendo No mundo espiritual de Garanhuns, você estava orando, você estava intercedendo, você estava mobilizando várias igrejas e o que estava em oculto veio à luz. Coincidentemente, na semana que você estava lá mexendo no mundo espiritual, esse casal foi preso. Cara, é engraçado. Casal de canibais e feiticeiros. E feitiço. Porque eles tinham uma liturgia de culto de decapitar a cabeça dos gatos para o espírito dos seres humanos seguir o espírito dos gatos até a nave espacial que eles acreditavam estar estacionada aqui nessa vizinhança do sertão pernambucano. É uma liturgia de culto complexa que eles tinham, um ritual de feitiçaria egípcia. Então eles mumificavam os gatos e na hora que ele matava a pessoa, ele cortava a cabeça do gato para o espírito da pessoa seguir o espírito do gato até a espaçonave de um ser de nome esquisito e esotérico lá que eles adoravam. Esse casal fazia carne moída de carne humana, misturada com a carne de vaca, para vender coxinha e pastel na cidade de Garanhuns. E na semana que Eliseu estava lá pregando, ministrando, mexendo no mundo espiritual, eles foram presos. E o pastor me relatou, cara, o nível de pessoas com problema de psiquiatria, entendeu? Loucura. Inclusive, eu lembro muito bem que foi um casal de idosos, um casalzinho de idosos, os dois tinham epilepsia e foram curados lá, né? Quando eu botei a mão, manifestou, gente assim, idosos de 70, 80 anos. Ou seja, o nível de depressão, de problemas Suicídio em Garanhuns é muito alto. muito alto, entendeu? E nada disso foi gerado Não, mas- no cemitério. mas- Tudo isso foi gerado nos bastidores do altar da igreja. Isso, é que eu tô falando. Porque a igreja é o útero que gera para a psique da cidade. Porque daí, em vez de eles enfrentarem essas trevas, ou inclusive esse pastor estava desabafando, era isso. Em vez da gente discutir um plano para a gente ganhar essas pessoas, agora eu vou lá para o conselho discutir teologicamente se a minha campanha de 7 e 1 são com ódios. Quem massageia o ego e quem não massageia o ego dos profetas velhos da cidade. Você entendeu? Cara, aí onde que vai dar isso, entendeu? E não era só igreja pentecostal esse conselho, é um conselho.
De todas as igrejas. Sim, mas... Batista, presbiteriana. Lutam contra um mover de arrependimento, jejum e oração com avivamento e sinais, poder e glória. Tem medo disso. No entanto, legitimam a vaidade e... Inclusive, da quando, perseguição inclusive tu religiosa sabe entre eles. que o cara que realmente ficou responsável pela minha agenda, quando eles viu os meus Não vídeos de aguentou a cura, pressão, não aguentou a os pressão, vídeos de coitado. cura e libertação, Bom, que ele Deus, começou a não cancelar aguentou- todas. Não aguentou a pressão. Não Por aguentou a causa, pressão. aí eu depois que eu entendi, era por causa do conselho. Ele fechou todas as minhas agendas, entendeu? Começou a dar desculpa. Eu tive que dormir lá de uma última hora. Ele não queria nem colocar eu dentro da igreja. Ele me deu um colchão daquele inflável. Eu fiquei enchendo aquele trem. Aí dormi uma hora, enchia de novo, entendeu? Passei o vale aqui nessas agendas Por isso que levou 10 anos pra você voltar. Voltar, Por isso que né? levou 10 anos pra você voltar aqui. Então, cara, por causa de um conselho, mano. Conselho do diabo. Por causa de um conselho de pastores que, Políticos se e você tá lá corruptos. dentro da sua igreja, quem manda lá, entre aspas, é você. Você que tem que... Não, você e a tua liderança local, o teu colegiado de líderes que você tem que ser transparente e prestar conta para eles. Mas não um bando de velho tomador de Viagra, corruptos e historicamente destituídos de legitimidade, de unção, de autoridade, querer ingerir na sã doutrina. É aquela ideia do espírito do profeta velho perseguindo o espírito do profeta jovem, entendeu? E todos que vão ali que querem fazer Acabam alguma coisa, morrendo morrem. espiritualmente. É um Só não cemitério vai- Só não vai morrer se for contra. de ministério. Se tiver coragem de contra, aí sobrevive. Mas se você tentar buscar a aprovação de homens e Deus que já foram vomitados e reprovados por Deus, você se torna cúmplice e você morre espiritualmente. Foi o que aconteceu na narrativa de 1 Reis, capítulo 13, com o profeta jovem. A ordem de Deus para ele é: não sente na mesa, não coma pão, não beba água com eles. Quando ele sentou na mesa com o profeta velho, comeu pão, bebeu água, se associou, ele tentou buscar a aprovação de alguém que era de Deus e estava reprovado por Deus. Pronto. A lépra do profeta velho pegou no profeta jovem. O profeta jovem morre e o profeta velho fica tirando onda dele. Aí o cara Essa leva é a dinâmica aquele do mundo peso de espiritual que experiência, né? aborta os avivamentos. Aquele peso de experiência do profeta velho, o cara é da mídia, mas se ele falou, água parou. Talvez isso pesou muito na cabeça do profeta. Ele tem o lobby político na cidade, e tem os votos para eleger um vereador, para eleger um prefeito, e tem o prestígio, e tem o orçamento financeiro para isso. Tudo dentro da máquina administrativa do sistema babilônico. Mas aí por que a igreja não consegue discernir, mesmo que aquele profeta novo está chegando? Por que a igreja não consegue discernir que aquele profeta ele está falando da parte de Deus e com a nova instrução? Porque o espírito do profeta velho foi impartido para toda a cidade. A cidade está num processo de sodomização. A cidade está num processo de se tornar Gomorra. A cidade está num processo de se tornar Betsaida, Cafarnaum. A cidade está num processo cuja psique está destituída da glória de Deus. A cidade é uma cidade bode. Um ou outro se destaca como um fiel, remanescente, avivado e focado nas coisas sagradas de Deus, com o temor do Senhor em santidade, com cura, com milagre, com libertação, com vida do Espírito Santo, com o rio da Zoe, a rio da vida abundante entre eles. Mas não é a maioria, é a exceção. A cidade, na verdade, é fruto de 40 ou 50 anos de um pastoreio pervertido. De um pastoreio alinhado com a denominação, desalinhado com a palavra de Deus. E aí esses cristãos secularizados, esses cristãos nominais, acham que o politicamente correto de não falar mal de quem pratica manipulação de energia sexual é sagrado. E quem prega contra é deselegante, é radical, é profeta doido. É muito radical na palavra de Deus. Não, temos que ser mais relativistas nas verdades bíblicas. Não é tão radical assim. Deus é amor, Deus é graça. Não passa dessa estação. É o pacto de Praga. É o pacto da Tchecoslováquia, o menino Jesus de Praga, que enfeitiça a psique de um colegiado de pessoas genuinamente nascidas de novo, mas paralisadas na sua vida de comunhão, no seu crescimento espiritual. Isso resulta em morte espiritual para todo mundo. Claro. Vira um cemitério Claro. de crente. No meio do Covid, esse tipo de cidade me liga dizendo: nossos pastores estão se suicidando. Eu digo: que bom, graças a Deus. Eu digo: glória a Deus. Como é que tu fala isso, Becker? Cara, eles já foram visitados por Deus para gerar fruto de arrependimento centenas de vezes, e eles desprezaram Deus. Eles amaram o bezerro de ouro da instituição religiosa.
do cânon, da Sagrada Escritura, daquela interpretação, daquela denominação. Eles não querem Deus, eles não querem o Espírito Santo, eles não querem o avivamento de Deus. Eles querem o avivamento que eles possam manipular, eles querem o avivamento que eles possam controlar, mas eles não querem o avivamento de Deus que tira a tampa da fossa e sobe o mau cheiro para denunciar décadas, séculos de pecado, entendeu? Então, esse avivamento que eles querem nunca virá, porque o avivamento de Deus, primeiro, vai trazer humilhação, confronto, rasgar vestes, botar a boca no pó. Depois, como fruto de uma transformação, Deus vai exaltar, crescer numericamente, prosperar financeiramente, ou curar enfermos. O cara só quer a parte da cereja do bolo, ele não quer o processo de amadurecimento que o bolo exige para se manifestar em glória. Talvez a igreja também não consegue ter esse nível de amadurecimento do cara que é líder e chegar para confessar os pecados, os erros dele, a igreja perdoar, amar e restaurar o cara. Falta ferramentas de pastoreio de pastores. Mas o conselho de pastores, em vez de personificar a Inquisição protestante que matou os seguidores do teólogo Miguel Cox em oposição ao teólogo João Calvino, eles tinham que abrir mão desses sofismas institucionais e denominacionais e abraçar ferramentas de ajudar o cara que está em depressão, o cara que está passando necessidade. Por exemplo, se esse pastor aqui, o Lawrence de Brennen, no noroeste da Alemanha, precisasse agora de uma cesta básica de dinheiro, os outros pastores tinham que suprir ele, ajudar ele. Afinal de contas, ele vai pagar uma multa para o judiciário por ter ensinado a verdade, por ter se posicionado biblicamente de uma forma cristã conservadora com a verdade da palavra de Deus. E os outros, em vez de ajudá-lo, aproveitam a situação para apedrejá-lo e tentar roubar um ou outro membro daquela igreja para eles. Entendeu? Não tem como Deus trazer um avivamento com uma psique no conselho de pastores dessa. Deus espera essa geração de pastores morrer e quanto antes eles forem atropelados por uma Kombi enferrujada, cheia de corintiano dentro, melhor, limpa a terra e Deus vai esperar a próxima geração de líderes surgir. Que se surgir, reproduzindo os padrões de iniquidade antigo também, Deus é eterno, El Olam, ele não está preocupado com o tempo. Nós aqui somos temporais, Deus é atemporal. O tempo está na palma da mão de Deus, o espaço está na palma da mão de Deus. Então, serei o Deus dessa geração. Essa geração é obstinada e me rejeita, não tem problema. Serei o Deus da geração dos filhos. Uma geração morre no deserto e a geração de Josué conquista Canaã. Qual o problema? Deus não está preocupado com 40 anos cronológicos. Nós estamos. 40 anos para nós é muita coisa. Para Deus é uma coceirinha na sobrancelha dele. E isso é um dos principais motivos pelos quais os avivamentos são abortados na atual cristandade do planeta Terra. Nesse tempo, nessa geração. Mas aí também volta a que a gente falou também já. Acaba que eles se apegam muito às pessoas, coloca os pastores como ídolos, super homens, super mulheres, que por mais que eles preguem, você tem que perdoar, você tem que amar, vocês... Se um desses pastores que eles colocaram no pedestal chega para confessar pecado, para querer se arrepender, para querer... Eles automaticamente já se desmotivam e falam, o ídolo que eu construí... Meu bezerrinho de ouro da governação da instituição. Coitado, ele não era quem eu pensava, vou desviar porque o meu pastor está em pecado. E mesmo que o cara apresente frutos de arrependimento, ele não vai ser mais o pastor super-homem. E aí o que acontece é que esse povo, eles não conseguem lidar, que agora esse super-homem tem falhas, tem a criptonita do Superman. Mas aí o que acontece? Como hoje tem mídias sociais, tem um monte de coisa, ferramentas, vamos encontrar outro bezerro de ouro. Vamos encontrar outro que vai se mostrar que ele não peca, que ele não erra. E aquela questão da gente suportar uns aos outros em amor, só serve também para os membros, não serve para a liderança. Ou seja, no fundo também a liderança reforça isso. Eles trazem essa responsabilidade. Já a nossa visão profética apostólica quer que todas as pessoas se desenvolvam na sua unção, no seu ministério, no seu potencial. Esse modelo antigo, por exemplo, pentecostal, não. Eu sou o pastor da cura, da libertação, não tem outro profeta, é só a gente, só aqui tem a salvação. Querendo ou não, isso também reflete nessa maluquice teológica. Você pega então os dois lados, o tradicional pentecostal, o neopentecostal, e aí essa salada toda, aonde é que a gente chega? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Para corrigir isso.
Eu acho que o episódio bíblico que descreve bem isso que você está nos colocando, Eliseu, é o véu no rosto de Moisés. Quando os pastores entendem o espírito de dissimulado no rosto de Moisés, que saía da presença de Deus com glória, com luz, com radioatividade, e aí Moisés põe um véu para que as pessoas não percebam que 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, o rosto dele já não estava brilhando mais. Acho que quando os pastores entendem o quão grave o véu de Moisés é para o ministério, eles se libertam disso. Infelizmente, nós temos um modelo de véu. Tanto o movimento carismático, o movimento apostólico, o movimento pentecostal, quanto o movimento protestante ou o movimento católico. Está cheio de ícones aí que a máquina publicitária romana começou a promover para minimizar o crescimento da igreja evangélica. Marcelo Rossi, Padre Manzoli, tantos outros. Né? Homens de Deus, têm a sua instrumentalidade, têm a sua experiência com o divino. E estão conduzindo muitos católicos a uma experiência com a palavra de Deus, na perspectiva deles. Mas existe uma máquina de marketing e de publicidade por trás de cada um deles. Assim também acontece os televangelistas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E assim também acontece os pastores, mestres de ensino, reitores de universidade, os chanceleres que administraram Mackenzie e que administraram a UBRA, Universidade Luterana do Brasil, e infestaram as universidades protestantes, presbiteriana ou luterana, de professores gays, de professores alinhados ideologicamente com um pensamento marxista, com um pensamento socialista, com um pensamento totalmente contrário aos fundamentos da denominação, ao cânon luterano ou ao cânon presbiteriano. E são tão cúmplices quanto um pastor imaturo na favela, neopentecostal, gritando no microfone e manipulando financeiramente. Porque para não perder o dinheiro do fiéis, eles também negociaram os seus convicções, a sua palavra, a sua sagrada doutrina. Querem ficar bonito na foto, querem manter o prestígio, querem ir para o YouTube para falar mal dos outros, mas no fundo, conheço os pecados do verão passado. Tem a bunda suja e perdeu a sua autoridade. Deixou de ser uma voz profética e se tornou uma voz patética. Só que, às vezes, as pessoas não têm coragem de fazer essa análise ou essa denúncia. E aí toleram, engolem. Ah, mas ele é famoso, mas ele vende livro, mas olha como ele é inteligente, olha como ele é eloquente, olha como ele estuda, olha como ele viajou, olha como ele... E vai empurrando com a barriga. Bom, você é responsável por quem põe a mão na sua cabeça. Você é responsável por quem você ouve e o que você multiplica. Você é responsável por quem você recebe uma impartição de espírito. E eu quero dizer para você que está assistindo, que foi ferido por esse sistema, que foi perseguido ou incompreendido por esse conselho, esse sinédrio de falsos sacerdotes religiosos mais apaixonados pela identidade denominacional do que pela glória de Deus. Você não está sozinho. Você não precisa lutar sozinho, você não precisa sobreviver sozinho. Você precisa se associar com quem tem o mesmo espírito, a mesma unção, a mesma leitura de fé, a mesma visão, a mesma linguagem que você. E quando você rompe com o espírito de independência, de orfandade, você fica muito longe de um quadro emocional de rebelião ou de teimosia e obstinação. Então, o nosso problema talvez seja não nos alinharmos e nos organizarmos para gerar essa rede de relacionamento em amor, essa rede de relacionamento em maturidade, onde os dons espirituais não vão ser usados para se autoafirmar e se tornar o seu bezerro de ouro da denominação, o Moisés com o véu no rosto. Não, onde os dons espirituais devem ser usados para servir em amor, para edificar os outros e não para se autoafirmar como profeta ou como instrumento ou como operador de milagres de Deus. A igreja está vivendo esse conflito. E eu creio e eu acredito que a igreja é eterna, Jesus tem um propósito nela, e ele não vai abrir mão do seu propósito com o corpo de Cristo, com a noiva, com a esposa do Cordeiro. Eu creio que a igreja vai superar tudo isso. Só que vai chegar um momento em que nós vamos estar polarizados entre a prostituta babilônica, em nome da igreja, no sistema político administrativo, preparando o caminho para a manifestação do iníquo, e a igreja genuína, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que tem azeite prudente, mais do que suficiente, em dobro, a igreja corpo de Cristo. Eu, na verdade, de todas essas linguagens, gosto muito de Jesus como a pedra angular, principal pedra de edificação de um templo vivo com pedras vivas.
onde nós somos partes desta igreja de pedras vivas, templo vivo, e Jesus é a pedra angular dessa construção. Vai ficar polarizado, vai ficar evidente o que é prostituta babilônica falando em nome da igreja do Senhor Jesus Cristo e o que é a igreja dos fiéis remanescentes, cheios de unção, cheios de poder, cheios de glória, sendo perseguidos por satanistas, por feiticeiros, por militantes ideologicamente comprometidos em destruir a nossa cultura judaica cristã, e por uma igreja apóstata, que talvez vai ter mais orçamento, vai ter mais prestígio, vai ter mais tijolo, vai ter templos de 500 ou de 2.000 anos de história, vai ter universidades, vai ter hospitais, vai ter Santa Casas, vai ter várias ferramentas na mão dela, com orçamentos violentos, administrativamente falando, perseguindo esses cristãos que insistem em adorar ao único Deus vivo nas catatumbas de Roma. Bem-vindos à catatumba de Roma. Você e sua família são responsáveis em decidir o que você vai crer e com quem você vai caminhar. E isso vai determinar o seu destino, não só eterno, mas os frutos, os resultados aqui, no ministério terreno, na terra dos viventes. Ou seja, ou a catatumba em Roma, ou os grandes prédios... Ou mármore. Mármore, né? Com ouro, com um monte de coisa. Com toda a contaminação do palácio romano. Isso. As orgias de Roma. Bom, eu quero encerrar esse nosso vídeo falando de um modelo ideal que havia no coração de Jesus para como funcionar um conselho de pastores, um presbitério profético, um colegiado de líderes das diversas igrejas, das diversas denominações, da multiforme graça e expressão do corpo de Cristo na sua cidade. Tá? Já falamos lá de Timóteo capítulo 4, versículo 14, aquele presbitério profético, seria muito diferente do posicionamento patético desse colegiado de pastores de Bremen, no noroeste da Alemanha. E falamos da perseguição de 1 Reis capítulo 13, do profeta velho, em detrimento ao profeta jovem que chegou no seu território, no seu xerifado profético, no seu perímetro de influência territorial, onde ele já não tinha mais autoridade, glória e unção, poder de Deus. E o jovem profeta vindo de Judá estava cheio do óleo do Espírito Santo, mas era jovem, procurou ser aprovado por quem Deus já havia reprovado e acabou tendo sua cabeça decapitada por um leão. Em João 17, nós temos aqui a máxima do espírito de unidade, tá? Versículo 1, por exemplo, de João 17, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, tendo consumado a obra que tu me deste para fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está falando com o Pai, a oração sacerdotal de João capítulo 17. Sublinhe na sua Bíblia quantas vezes aparece a expressão que me deste. Esta é a chave. A frase que mais se repete no capítulo 17 do Evangelho de João é: Pai, os que tu me deste, os que tu me deste, os que tu me deste. Sublinhe aí na sua versão, na sua Bíblia de papel, quantas vezes aparece a expressão os que me deste, os que me deste, os que me deste. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto que me deste provém de ti. Tem que sublinhar todas as vezes que aparece essa expressão na oração de Jesus ao Pai. Que me deste, que me deste, que me deste. Eu rogo por eles. Não oro, não rogo, não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, nos dias de Elias, havia muitas viúvas precisando da multiplicação do azeite, da botija e da farinha da panela. E Elias não orou por todas, orou por aquela que o honrou, que o recebeu e que deu um punhado de comida para ele comer primeiro e depois comeu ela e o filho dela. E ela recebeu o fenômeno quântico da multiplicação, embora as vizinhas também tivessem as suas necessidades não atendidas. Nos dias de Lázaro, haviam muitos mortos sendo sepultados naquele cemitério naquele dia. Jesus não ressuscitou todos os mortos que tinham uma necessidade precisando de ressurreição. Jesus ressuscitou o amigo íntimo dele, que frequentemente ficava hospedado e comia naquela casa, com Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos que se criaram sozinhos porque os pais morreram cedo.
Então, Jesus está fazendo o mesmo critério, o mesmo princípio aqui. Ele não está orando pelo mundo e por todas as necessidades do mundo. Não tem que Ele está orando por aqueles que vieram a Ele, foram atraídos espiritualmente a eles e honraram a unção messiânica que está sob a instrumentalidade dele. Eu não oro, não rogo por eles, mas eu oro por estes específicos que me deste. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes porque são teus. Então tem que ter um pacto com Jesus, tem que fazer uma aliança, tem que ter um compromisso, tem que estar debaixo de um relacionamento de maturidade. Eu também não estou disposto a resolver todos os problemas do planeta Terra, mas aqueles que vierem a mim, fizerem um pacto com a palavra de Deus, com a unção de Deus sobre o meu ministério e com o Deus que eu sirvo, esses eu tenho um compromisso de orar, interceder, de dar treinamento, de dar ferramentas para crescimento e amadurecimento espiritual, ajudá-los a descobrir quem são e a corresponderem ao seu destino no reino. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas, Pai, são minhas. Nisso sou glorificado. Jesus falando com o Pai, oração de João 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Primeira citação no capítulo 17 do Evangelho de João, em que o Pai fala para nós que cremos nele sermos uns. Esse modelo de presbitério patético, que conspira contra o modelo bíblico de presbitério profético numa cidade. Conselho de pastores do diabo, do Satã, da denominação, da religião, da vaidade, da inveja, do ciúme, da fofoca, que conspira contra o conselho de pastores de Deus, da palavra de Deus, o conselho de pastores e anciões cheios do Espírito Santo de Deus, promovendo a igreja que acabou de chegar, para que ele cresça, evangelize e se expanda, e não tente matar o novo em detrimento de um xerifado corrupto de falsa profecia. Esse modelo conspira com a palavra de unidade ou trabalha pela falta de unidade entre os pastores? Não existe honra, não existe amor, não existe unidade. Existe medo de ser alvo das fofocas. Ora, esse espírito de medo tem que ser julgado e arrancado da psique da igreja. Até quando você vai tolerar essa Jezabel aí na tua cidade? Medo de ser xingado na rua. Olha lá, o Medo preconceituoso. medo De ser teologicamente chamado de herege. Olha, para mim até uma gente que Deus já vomitou da sua presença, que fracassou na Europa, me chamar de herege, cara, isso é um elogio. Isso é certeza de que eu estou no caminho certo. Porque se esse cara começar aí eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu estou sentando na mesa do profeta aí velho para comer. do que você está falando. Aí ou Deus está gerando fruto de arrependimento nele, ou eu estou perdendo o norte da vida no espírito. Então a primeira vez que ele cita sobre o espírito de unidade, João 17, 11. Continua. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia de Isaías, se cumprisse as escrituras, o Judas. Judas exerceu o livre-arbítrio dele, ele é responsável pelo que aconteceu com ele. Judas não nasceu pré-determinado para ser filha da mãe. Ele tornou-se assim por um desvio de caráter dele, e ele é responsável por isso. Quando Deus vê antes e fala, não quer dizer que Deus determinou, Deus somente anunciou o livre-arbítrio que Judas fez pela instrumentalidade do profeta centenas de anos antes. Mas agora vou para junto de ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa, plena em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Ora, eu concordo que o pastor Ledzel, em Brennen, no noroeste da Alemanha, se enquadra nesse versículo. Dei-lhes a sua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele se posicionou na palavra de Deus, foi perseguido pela justiça, foi perseguido pelos movimentos a favores da liberação da manipulação da energia sexual. Nada de novo sobre a terra. O que eu fiquei constrangido e indignado? Que o Conselho de Pastores não o defendeu. O Conselho de Pastores se posicionou política e religiosamente contra ele, a favor do politicamente correto que a imprensa queria ouvir. Para você ver como a igreja da Europa se tornou uma igreja apóstata, se tornou uma prostituta babilônica, se tornou uma falsa, uma pseudo-igreja. E essa falsa igreja não tem autoridade contra as portas do inferno. O islamismo vai atropelar ela. Não tem vitória sobre os budistas, sobre os feiticeiros, sobre a magia, sobre a nova era, sobre o esoterismo, que nos últimos 80 anos ressurgiu com intensidade no continente europeu. Essa igreja não é de Jesus, é de Lutero.
é de Calvino. É de meia dúzia de baiacudo que se acha xerife e dono do território, dono da psique da cidade. E vão fracassar e vão entrar para a história como falsos ou sacerdotes de Deus. Morre uma geração, talvez daqui 400 anos surja um reavivamento, talvez. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Se você está orando para ser arrebatado, para não precisar terminar de pagar o boleto de 56 parcelas da Casa Bahia, você está orando errado. Você não vai sair voando feito um pardal. Deus vai te dar força, poder, unção para vencer o mal. Tua oração está desalinhada com João 17,15. Presta atenção nas tuas palavras, no teu sistema de crença. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também estou enviando eles ao mundo. Ora, Jesus veio ao mundo com autoridade para repreender fenômenos da natureza? Sim ou não? Sim. Para repreender a tempestade? Sim ou não? Para mandar o vento se calar e o vento obedecer? Sim ou não? Se o Pai mandou ele com esses cetros de autoridade, nós temos esses cetros de autoridade, porque ele está dizendo, assim como o Pai me enviou ao mundo, na mesma unção, no mesmo poder, no mesmo comissionamento, com os mesmos códigos espirituais, eu estou mandando eles ao mundo. Então nós temos autoridade sobre fenômenos meteorológicos. Nós temos autoridade sobre demônios, nós temos autoridade sobre sistemas, sobre governos. Assim como Jeremias decretou juízo sobre impérios e sistemas políticos, nós temos que entender quando abrir a boca e quando ficar calado, quando é para abençoar e quando não é para abençoar. Assim como Herodes morreu comido de vermes, eu tenho visto políticos morrer comidos de vermes. Assim como eu tenho visto políticos apresentar fruto de arrependimento e passar por uma transformação gloriosa, um discipulado profundo para a glória de Deus. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo, não oro, não intercedo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Bom, milhares de anos depois, eu e você tendo a experiência da revelação de Cristo Jesus pela palavra. Para que todos sejam um. É a segunda vez no capítulo 17, agora no versículo 21, em que ele fala para nós sermos unânimes, unidos espiritualmente. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu sou em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim, tu, Pai, me deste, para que sejam um como nós somos um. É uma unidade de glória, é uma unção do Espírito Santo que tem que vir sobre a cidade para eles alcançarem essa unidade descrita em João 17. Se o cara começa a orar em línguas e eles têm medo, como é que vai chegar nessa glória que vai trazer o espírito de unidade? O versículo 22 diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Veja que essa construção de um conselho de pastores na cidade que esteja alinhado com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, aquele modelo de presbitério profético que expôs as mãos e transferiu vida, ativou dons, impartiu unção sobre o jovem Timóteo, não é fácil. E não é humano, e não é institucional, e não é político, não pode ser fundamentado em medo, não pode ser fundamentado em perseguição, em manipulação, em fofoca, não pode ser fundamentado em dinheiro. Não, isso aqui tem que ser fundamentado numa revelação e numa manifestação de uma glória específica que traz sobre a igreja da cidade um espírito de unidade. Quem está preso dentro de uma cadeia não consegue abrir a cadeia e sair. Precisa receber um profeta, receber um apóstolo, receber um ministro que vem de fora para ativar esse ensino, para chamá-los ao arrependimento, para exortá-los, para dizer coisas desagradáveis, mas que o fruto de receber e se corresponder no altar, botando a boca no pó, rasgando as vestes em humildade, vai ser a impartição de uma unção de unidade. Essa glória produz unidade. Como esses caras vão conseguir receber a glória do Pai, através da instrumentalidade de Jesus, que gera o espírito de unidade na psique do conselho de pastores de um determinado perímetro geográfico, se eles rejeitaram a unção profética, a unção de cura, a unção de libertação, o batismo com o Espírito Santo, a evidência do falar em línguas décadas atrás. Eles rejeitaram o poder do Espírito Santo, eles rejeitaram a unção do Espírito Santo. Mais tarde, décadas depois, veio o movimento da fé, o movimento da palavra da fé, a confissão da palavra da fé. Eles também rejeitaram.
esse outro avivamento, essa outra unção, esse outro código. Agora estamos vivendo um tempo do mover da glória de Deus nos filhos maduros. Eles também estão rejeitando. Por quê? Porque isso é diferente da denominação, da tradição. Eles amaram mais a tradição dos pais do que a verdade bíblica revelada e manifesta, restaurada nos dias de hoje. O rio de Zoe, eles têm medo. Mas o sistema político e manipulador, controlador das massas, eles praticam e exercitam. Ora, o dia que esses caras se arrependerem, essa glória que traz a unidade vai ser coroada, vai ser manifesta entre eles. Essa é aquela geração que Jesus disse que mata os profetas, mas ao mesmo tempo também pega os túmulos dos profetas antigos, os novos eles não reconhecem, mas os antigos eles enfeitam, eles adoram, eles dizem, não, esse cara era o cara, mas na verdade foi eles que mataram, geração passada. Eles que perseguiram, porque não rejeitaram Jesus como um profeta novo na Palestina. Jesus é a personificação do profeta novo na psique da Palestina, se comparando o que Jesus manifestou no seu ministério terreno com 1 Reis capítulo 13, o profeta jovem de Judá que veio profetizar em Betel, em detrimento do profeta velho. Aquela analogia lá é o que acontece com Jesus e os fariseus no Novo Testamento. Se reproduz esse algoritmo. Ao ponto de Jesus falou em João capítulo 5, versículo 43. Eu vim porque o Pai me enviou em nome do Pai e vocês me rejeitaram. Outro virá em seu próprio nome e a esses vocês receberão. Por isso que Israel recebe o anticristo, o iníquo, antes da segunda vinda de Jesus. Ou seja, hoje é fácil falar que anda com Jesus, que é discípulo de Jesus. Naquela época... Era apedrejado. Não, quem é que queria? Tanto é que Pedro teve medo de assumir publicamente isso e teve que passar por um processo de restauração emocional 3 vezes depois do galo já ter cantado, dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Veja que não é fácil se posicionar contra o sistema da forma correta. A tendência da religião, do religioso, é comer junto com o sistema, porque isso é confortável. Mas aí você perde Deus, aí você perde a glória. Então essa glória que traz a unidade precisa ser ativada, impartida, liberada sobre as nossas cidades, para que conselhos patéticos se tornem conselhos proféticos, para que conselhos e pastores políticos se arrependam, apresentem o fruto de arrependimento e não precisem ser atropelados por uma coma enferrujada cheia de corintiano dentro, que haja saúde para os seus ossos. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens me amado, e amado a eles desde o princípio. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, os que me deste. Reconheceram através de Jesus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais ainda, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Porque o mundo não crê que Jesus nos enviou para curar enfermo. Porque o mundo não crê que Jesus nos enviou para pregar o Evangelho. Porque o mundo não crê que nós fomos comissionados, enviados por Deus para batizar. Versículo 21, do capítulo 17, já respondeu, mas eu vou ler de novo para dar ênfase e fechar o vídeo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu sou em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando é que o mundo vai crer na cidade de Garanhuns que Jesus nos enviou para pregar o Evangelho? Quando houver um espírito de unidade entre os pastores, entre os líderes cristãos, não apenas um espírito político. Quando é que o mundo vai crer aí na sua cidade, nos confins da terra, em Aparecida de Goiânia, em Recife, em São Paulo, em Natal, em Quixeramobim, no interior do Ceará? Quando é que o mundo vai crer que nós fomos ungidos por Jesus para pregar o Evangelho? Quando nós recebermos e cultivarmos em nossos relacionamentos esta glória que ele fala no versículo seguinte. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles consigam ser unidos, para que eles consigam ser unânimes, para que eles consigam ser um, como nós somos um. É comum pastores mais antigos confundir o espírito de unidade com o espírito de uniformidade.
Não é para ser uniforme, não é para todo mundo vestir terno e gravata, não é para todo mundo ter o mesmo penteado de cabelo, não é para todo mundo cortar o cabelo igual, não é para todo mundo usar a mesma saia e não é para ficar medindo o tamanho do racho da saia, sua fofoqueira miserável. Isso se chama uniformidade. E João capítulo 17 não fala absolutamente nada sobre uniformidade. João capítulo 17 fala sobre uma unidade no Espírito, que é resultado de uma manifestação de um código profético, de um código espiritual, de uma glória do Pai na instrumentalidade do Filho sobre os líderes, os pastores da sua cidade, sobre os crentes em Cristo Jesus que congregam aí nesse perímetro geográfico. Essa glória que produz esse resultado de unidade faz com que esses conselhos de pastores neuróticos, conselhos de sacerdotes corruptos morram, desapareçam, acabem em nada. E verdadeiras mobilizações proféticas de unidade, de oração, de jejum, por um avivamento, por um arrependimento, por reconciliação entre os pastores, um pedindo perdão para o outro, um fazendo oferta de restituição para o outro, traga uma saúde na psique da cidade, e é nessa saúde que o reino de Deus se manifesta com poder, com glória, com unção, com restauração, com fenômenos extraordinários. Veja, que o apóstolo Paulo ele é questionado na sua autoridade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7 em diante, versículo 12, ele está se defendendo, ele está falando, pessoas que questionaram ele na sua autoridade como apóstolo. Aos Gálatas ele diz assim, posso não ser apóstolo para aqueles corintianos lá de Jerusalém, mas vós, Gálatas, sois o sinete do meu apostolado, porque eu esteve entre vocês com sinais, com poder, com prodígio, com manifestações de Espírito. Então, se homens de Deus como Paulo foram questionados nos seus frutos, no seu apostolado, na sua unção, por que eu e você não devemos ser questionados? Ora, o dia que essas pedradas acabarem é porque nós estamos desalinhados com o propósito de Deus. Faz parte da nossa existência essas críticas, mas tentarmos negociar os nossos valores, nossas convicções para sermos aceitos pelos críticos é pecado. Se você procurar ser aprovado por quem Deus já vomitou da sua boca, da sua presença, você pega a lepra do cara e o teu potencial profético, o teu destino no reino é castrado, é abreviado, é minimizado. E isso entristece o coração de Deus. Por isso, Eliseu, nós demos aos nossos amigos, irmãos, pastores e alunos que estão assistindo esse vídeo muitas ferramentas de reflexão. Muitas coisas para bombardear a mente deles com a glória do Senhor. Muitas chaves bíblicas que eles devem ler, reler, meditar, orar e meditar novamente nelas, até que isso deixe de ser uma informação teológica e se torne uma revelação no seu espírito, tá? Eu quero encerrar orando com vocês. Eu quero encerrar agora, juntamente com Eliseu, pedindo que essa glória que produz essa psique de unidade invada a sua denominação, invada a sua igreja, invada a sua congregação, invada a sua cidade, invada o perímetro geográfico que Deus estabeleceu vocês aí para proclamarem, manifestarem o reino de Deus, a sua justiça com sinais e prodígios. Eu quero que você se arrependa. Se porventura ao longo dessa ministração você se identificou com aquele conselho de pastores patéticos da cidade de Bremen, no noroeste da Alemanha, que preferiu ser politicamente correto ao invés de ser profeticamente bíblico. Se você se enquadra nesse estado, não precisa se suicidar. Muitos de vocês se suicidaram no ano passado durante a pandemia. Eu sei que muitos de vocês tiraram a sua vida, porque o Espírito Temor do Senhor já saiu há anos atrás, há décadas atrás, então agora, no meio da pandemia, surtaram. Mas você não precisa se suicidar, você não precisa se autoflagelar. Há fruto de arrependimento para você. Há um Espírito Santo de Deus, existe uma parousia que paira sobre você, te convencendo da justiça, do juízo e do pecado e libertando você. Eu tenho visto denominações mortas ressuscitarem e tenho visto igrejas arrogantes, cheias, fecharem. A unção apostólica, a unção profética, ela ressuscita mortos e mata vivos. A mesma unção do mesmo apóstolo Pedro que ressuscitou Dorcas dentre os mortos fez com que o temor de Deus voltasse à psique da igreja em Jerusalém. Bom, é o mesmo Pedro que decreta juízo e Elimas o mágico morre, Ananias e Safira morre na hora do ofertório. É o mesmo Pedro, é a mesma unção. Então não brinque com essas coisas. Não lute contra o que o Espírito de Deus está fazendo no corpo de Cristo nessa geração, ainda que o que o Espírito de Deus esteja fazendo no corpo de Cristo seja diferente das superstições que a tua denominação defende. Quem tu acha que é mais forte? A tua denominação?
Veja para a Europa, veja a fragilidade dos teus bezerros de ouro que vocês criaram, seus sistemas de crença que vocês doutrinaram e enfeitiçaram uma geração ou várias gerações com essas superstições protestantes. Chega uma hora que Deus dá testemunho público do que é a igreja que Jesus vai prevalecer sobre as portas do inferno, o que é a igreja de Calvino, o que é a igreja de Lutero. Então para de lutar, põe a boca no pó, se arrepende e ora. Eu tenho visto aqui na cidade do Recife muitas pessoas feridas. Ora, aqui havia um grande bispo, líder do anglicanismo, Robson Cavalcante, que o filho dele o matou, que o filho dele o assassinou. E antes disso, o filho dele já havia participado de reuniões de oração, passado por experiências de exorcismo, e o pai proibiu o filho de continuar recebendo oração de libertação. Matou a mãe, matou o pai. Será que esse modelo de anglicanismo protestante é um modelo saudável da sã doutrina que tanto critica os neopentecostais que oram pelo copo de água? Eu particularmente creio que faliram, fracassaram. E reconheço dentro dessa máquina fiéis remanescentes, amigos meus, homens, mulheres de Deus que jejuam, que oram, que estão ali dentro do anglicanismo, crendo num revivamento. E glória a Deus por eles. Nós nos unimos a eles em oração. Que o espírito de unidade, que essa glória de unidade venha sobre eles para fortalecê-los, para que a denominação ressuscite com arrependimento, corrigindo os erros do passado. Talvez o grande erro da igreja, de nós, os pastores, da liderança. É querer agradar todo mundo. E Jesus está orando, como tu disse aí, aqueles que tu me deste. Não é o mundo todo. Não é por quem precisa, é por quem vem, reconhece e se conecta com a unção que está na sua vida. Você não precisa agradar o mundo todo e nem vai agradar o mundo todo. Você tem que agradar os que o Pai mandou para você. Você tem que cuidar dessas pessoas. Então eu acho que essa proposta de unidade, de se unir, é esse grupo isolado, que vai ficar lá na caverna de Roma, escondido, que vai sair dos grandes tempos, vai ficar na caverna de Roma escondido, mas que vai fazer toda a diferença. A congregação do pequeno rebanho é que derruba o sistema babilônico de Apocalipse 17, 18, 19, 20, 21 e 22. É um grupo de intercessores grupo, né? Com muita autoridade. Ou tu acha que Gideão venceu a guerra porque estava com dezenas de milhares de soldados? Não, ele mandou embora, mandou para casa. Quando ele ficou com os 318, que queriam. Essa é a personificação do pequeno rebanho, que no tempo final vai ter unção, vai ter autoridade, vai ter um entendimento apostólico profético aguçado. Eles vão orar aqui e o cara vai ser destituído da cadeira de presidente. O cara vai orar aqui e o prefeito vai ser preso pela Polícia Federal. Eles vão orar aqui e o cara que não for preso porque o juiz era corrupto vai tropeçar, bater com a cabeça num paralelepípedo e perder 3 quilos de massa cefálica. E não é que eles estão amaldiçoando, querendo o mal, não, eles estão orando para que o fruto de arrependimento floresça. Se ele resiste ao fruto de arrependimento, Deus aciona as engrenagens de juízo e de justiça. O que não pode mais é tolerar a manifestação da iniquidade na psique das nossas igrejas ou das nossas cidades. E esse povo está sendo treinado, esse povo não está pronto ainda, mas esse povo está saindo da caverna, esse povo está assistindo esse vídeo e vai vir ao nosso encontro participar de reuniões de unidade. Se você que é pastor aí na sua cidade, gostaria de promover um treinamento de cura e libertação para a igreja, no teu perímetro geográfico, são 8 ministrações, são 8 aulas que nós damos sobre cura da igreja, restauração da igreja ferida, onde uma dessas ministrações é a glória que produz unidade sobre o território. Mas até chegarmos nessa reunião vai ter cajado, vai ter exortação, vai ter confronto, vai ser desconfortável teologicamente o início desse treinamento. E o término, milagres extraordinários vão acontecer, o rio da glória de Deus vai voltar a fluir aí nessa região geográfica, anjos que estão aprisionados, que foram enviados para os avivamentos que abortaram no passado, vão ser bloqueados, vão ser libertos das suas correntes espirituais. Alguns desses anjos estão aprisionados dentro de lojas maçônicas, outros estão no altar do catolicismo romano e outros estão aprisionados dentro de altares pentecostais famosos, grandes, cheios de mármore, que coisas iníquas foram feitas, propinas foram pagas e nunca foram tratados com devida confissão e arrependimento no altar. Mas você tem coragem de lutar com maribondos? Vamos juntos, unir nossos dons, nossos talentos, estabelecer o prumo de Deus, o prumo da palavra de Deus e a psique que hoje não acredita que vocês foram ungidos por Jesus e enviados para pregar o evangelho, a psique dessa cidade vai voltar a crer que verdadeiramente Jesus enviou vocês a pregar o evangelho aí nesse perímetro, nessa cidade, nesse interior do planeta. Vamos lá então. Eliseu, levanta a oração e eu concordo contigo no final. Glória a Deus. Senhor,
Nós apresentamos cada pessoa que entrou nesse vídeo, que se conecta conosco ministerialmente. Aqueles que se identificaram, Senhor, com as nossas experiências, com a nossa história de vida, com o que nós estamos abordando. E são pessoas que querem, Senhor, mudança, querem avivamento, querem transformação, Senhor. Não querem mais viver, Senhor, na margem, Senhor, ali isolado, excluído. Senhor, desperta as vozes proféticas que foram silenciadas pelo sistema religioso, babilônico, satânico. Desperta o espírito desse homem e dessa mulher, Senhor, para o espírito de unidade. Traz eles, Senhor, aqueles que Tu nos deste, Senhor. Que essas pessoas venham ao encontro, que venhamos se unir, Senhor, para fazer a diferença e trazer, meu Pai, juízo e decreto sobre esse sistema babilônico, o anticristo, profano, satânico. Senhor Jesus, traz esse nível de glória, que traz essa unidade para cada um de nós. E essa pessoa que foi ferida, que foi machucada, cura, restaura, transforma. Traz, Senhor, um novo nível de bênção e de vitória para cada uma dessas pessoas, Senhor. Restaura, meu Pai, a unção. E que o Senhor, meu Pai, seja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você orou aí, eu lembrei de uma experiência traumática dessa em Quixeramobim, no interior do Ceará, na terra de Antônio Conselheiro. 15 anos atrás, eu acho, eu estava em Fortaleza pregando, era uma ênfase que a gente dava com dente de ouro. Milagres criativos, emagrecimento instantâneo, sinais, cura, muito surdo, curado. Pastor Carlinhos, ele tem uma igreja ali na região de São Cristóvão, na vizinhança do depósito de lixo ali. E o Carlinhos recebeu um peso de intercessão por Quixeramobim, disse: Becker, eu vou te levar lá, tu vai pregar na praça, vai ter umas 3, 4 mil pessoas em cima de uma caçamba, de um caminhão. E nós vamos cantar e fazer o dia do culto na Praça da Unidade dos Evangélicos em Quixeramobim. Eu digo, beleza, pode agendar. Eu ainda me uni a ele com as despesas, a gente tirou esse peso do Conselho de Pastores de cobrir as despesas, nós financiamos boa parte do ônibus, do deslocamento, dos intercessores, da pessoa que foi. E ele já tinha palavrado com o Conselho de Pastores que eu iria pregar. E chegou na semana do evento, eles disseram, traz o Becker aqui para a gente fazer uma sabatina de perguntas teológicas para ele. Isso, tipo assim, na quinta-feira, e sábado ia ser o culto na praça, que já estava anunciado, com cantor, com pregador. Eu era o pregador, enfim, vinha de fora. Quando eu cheguei na quinta-feira lá para responder as perguntas no Conselho de Pastores, eles disseram, olha, nós assistimos seus vídeos no YouTube, vimos os milagres, os sinais, esse negócio de dente de ouro é do diabo, você não é mais o pregador do sábado. Você não prega mais no sábado. E não vamos te escutar aqui, vamos orar por você aqui, mas o conselho aqui já decidiu, os pastores, né, velho, que esse negócio é do diabo e que você não é de Deus e que você não vai pregar aqui no sábado. O pastor Raimundo vai pregar, ele vai vir de uma cidade satélite aqui, porque nós não queremos nenhum pastor da cidade pregando para que o membro convirja de uma igreja para outra. Então tem que ser alguém de fora. Vai ser o Raimundão aqui, de 2, 3 cidades aqui para o interior, e você é do diabo porque ora por dente de ouro. Mais ou menos assim foi a reunião. Eu digo, ok, então também não estou aqui para contrariar vocês. Vocês arquem com as consequências por sua conta e risco, pastor. Só dei essa frase para ele. Por sua conta e risco. O Carlinho todo constrangido, tentando conciliar o negócio. Eu fui para o lado de fora, sacudi o pó da sandália e entrei no carro esperando o Carlinhos entrar para a gente voltar para Recife. Naquela madrugada, o pregador teve uma crise de rins, foi internado no hospital, tomando soro com remédio, não conseguia passar a dor dos rins. Dá-lhe ligar, pedir perdão, pedir desculpa, não sei o que. Os outros pastores lá também começou a ter problema de saúde, começou a ter problema de doença, começou, assim, em 12 horas estava o caos no meio desse conselho de pastores com doença, com problema, com batida de carro, não sei quem caiu da moto. Uma história mais louca que a outra. E eu rindo, né? E eu só me regozijando em Deus, né? Eu disse, ó Deus, primeiro, não pedi para pregar no fim do mundo chamado Quixeramobim. Segundo, estou disposto a vir aqui abençoar esses caras. Terceiro, estamos pagando do bolso para abençoar vocês. Quarto,
Vocês acham que eu sou do diabo, então só tem uma coisa, ou eu sou do diabo, ou o Deus da Bíblia dá testemunho a respeito de quem eu sou quando ninguém está me olhando, quando eu estou sozinho com ele. Só tem duas possibilidades. E Deus começou a dar testemunho. E aí, cara, no dia seguinte fizeram a reunião deles de novo e eles decidiram, olha, eu acho que era o Becker mesmo que tinha que pregar. Ele é meio maluco, ele é meio esquisito, ele diz umas coisas assim meio pesadas, mas é de Deus, as curas, os milagres. A gente não entende esse negócio de dente de ouro, a gente acha que isso aí é do diabo, porque não está na nossa doutrina aqui, mas é ele mesmo que vai pregar. Diz para ele vir aqui no sábado e pregar. Quando ligaram fazendo esse pedido de oração e pedindo de perdão e comunicando isso, eu falei para o Carlinhos, vamos, ué. A gente está sem agenda mesmo. Deus deve ter um propósito lá naquela cidade através da gente. E aí diz o pastor do Conselho de Pastores lá que começou a desaparecer a dor nos rins do pregador da outra cidade, coitado, não tinha culpa nenhuma, né? Só aceitou o convite para pregar, mas mal sabia ele o alinhamento profético que ele estava tendo, e que saiu da UTI, continuou ainda no hospital com mais algumas horas, mais um dia eu acho, mas um dia do culto ele estava lá no culto com a gente, no sábado. E aí começou a graça de Deus se manifestar entre eles. Chegamos na cidade e Deus mandou chuva. Foi o primeiro sinal que o sertanejo acredita que você é um homem de Deus. Quando chove, né? Que Xeramobim, lá no fim do mundo, longe para Burro, de Fortaleza. Quando entramos na cidade, deu uma garoa, deu uma chuva. E não havia a menor previsão de chuva da cidade. Isso encheu a praça. Mais de 3, 4 mil membros lá na praça adorando a Deus. Até os ímpios, os católicos, quando tem o sinal da chuva, vão ver o que é que está acontecendo. Porque para eles isso comunica muito. Teve o culto, teve o louvor, teve a adoração, teve a liturgia deles. Na hora que me deram a oportunidade, preguei, orei. Deus fez um mover de glória lá, teve sinais, teve dente de ouro, teve muitas coisas que eles não acreditavam, não experimentavam, manifestações de mirra, cheiros, aromas, perfumes, que na teologia deles tudo isso era do diabo. E no final nós caminhamos, tomamos a ceia juntos e com o suco de uva que sobrou, nós caminhamos desta praça, deste caminhão ali de som, até o local em que o primeiro pastor protestante pentecostal foi assassinado pelo Antônio Conselheiro, o carcará católico romano da cidade. O neto dele era um dos pastores que estava no conselho de pastor defendendo que eu pregasse. Havia o lobby dos pastores do conselho de pastores dizendo que eu não podia pregar porque era do diabo. O neto dele viu o avô ser chicoteado naquela praça, exatamente no local em que nós estávamos fazendo aquele culto, e viu eles ficar nu. Antônio Conselheiro deu a ordem, né, da humilhação, amarrado num cavalo e rastejado vivo 1,8 km, 2 km de distância mais ou menos dali. Todo esfolado vivo, até um ribeirinho lá no fundo, onde assassinaram o avô dele, e ele foi chorando atrás do avô, que estava sendo esfolado vivo, puxado pelos cavalos, arranhado, né, pelas ruas, pelos quarteirões, até chegar nesse riacho. Então, com o cálice do suco de uva que sobrou, com os pães que sobraram da ceia, nós refizemos esse caminho, orando, pedindo perdão e desligando esse derramamento de sangue católico do primeiro pregador pentecostal protestante contrário a Antônio Conselheiro. Bom, aquele homem era um santo de Deus, cujo sangue inocente foi derramado naquela cidade e trouxe uma maldição, trouxe um fechamento. Havia menos de 3% de evangélicos em Quixeramobim. Hoje a estatística é muito diferente. Hoje ainda existem defeitos, problemas e pecados entre os líderes evangélicos de Quixeramobim, mas fruto dessa mobilização profética houve um crescimento significativo. Houve uma manifestação de glória. Houve pastores que receberam essa unção e operam nesses milagres até os dias de hoje. Houve igrejas que dobraram o número de membros em menos de 6 meses, porque no profético, no espiritual, algo que bloqueava a atmosfera da cidade foi quebrada pelo arrependimento, pelo fruto. E simbolicamente a gente ia jogando farelo de pão e suco de uva, fruto da ceia, até chegar lá no riachinho em que o avô daquele pastor já era velho, aquele pastor já era um senhor de idade, 70 anos, 60 anos, sei lá quantos anos tinha aquele pastor. E o avô dele, ele presenciou o julgamento injusto, as chicotadas, ficar nu na praça, ser arrastado vivo pelo cavalo e ser morto no riacho. Bom, a justiça de Deus se manifestou e o fruto de arrependimento floresceu. Nunca mais voltei em Quixeramobim, mas recebi alguns e-mails, algumas notícias, alguns depoimentos, fruto daquele culto, de muita cura, de muitos sinais, e algumas igrejas que dobraram o número de membros ainda naquele ano.
Ou então uma glória de unidade veio sobre Quixeramobim. Mas essa glória só foi possível fruto de um confronto, de uma pregação de exortação, onde pastores que tiveram que se arrepender da sua superstição. E nesse processo pedagógico, Deus põe homens de Deus com pedras nos rins, com dores nos rins no hospital. E eu não pedi nada disso, mas eu sei que é assim que Deus funciona. Acidentes de carro aconteceram, outros ficaram com febre, outros ficaram doentes, até que eles discerniram, pela pedagogia da dor, que estavam tocando em algo sagrado, que algo que era Deus que estava fazendo, fora da teologia e da doutrina que eles acreditavam ser verdadeira. Mas a glória do Senhor se manifestou. Eu oro para que você não precise da pedagogia da dor para restaurar esse entendimento de unidade na sua cidade. Mas se você for um carcará obstinado, teimoso e resistente aos sinais do reino de Deus, que o Senhor trate na pedagogia da soberania dele. Oramos para que haja um despertar e um treinamento de unidade entre pastores e líderes, para que você não lute mais sozinho, para que você lute em equipe. Se você está lutando, está cansado, você é pastor, é ministro aí na sua cidade, gostaria de implantar a escola de ativação profética, multiplicar os módulos desse treinamento, receber o Eliseu, receber outros ministros da minha equipe, nós temos a disposição de discernir isso em oração juntos com você. Encontrar uma data e fazermos uma mobilização profética de intercessão, unidade, culto na praça, milagre, ceia, cura de líderes. E depois desse trabalho de cura de líderes, aí sim, evangelismo de milagres e sinais na praça. Eu não acredito em evangelismo de prodígios, de sinais na praça, sem esse confronto profético nos bastidores eclesiásticos da cidade em que você pastoreia. Se você tiver coragem para isso, ligue, entre em contato, chama o Eliseu, a gente vai discernir, orar, filtrar, encontrar uma data juntos. Vocês vão providenciar a logística deste evento e nós estaremos aí para abençoar vocês com a palavra de Deus e com a unção correspondente. Deus te abençoe abundantemente mais, em nome de Jesus. E é isso daí, pessoal. Então nós vamos encerrando nosso podcast aí. Se você gostou, marca o seu joinha, se eu gostei, deixa o like e deixa também sugestões para o próximo podcast, o próximo vídeo, né? E vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe.